Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. E hoje nós temos a segunda parte da aula sobre a ressurreição de Lázaro, que vai ser ministrado pelo Neemias. Nós agradecemos desde já a sua disponibilidade e participação. Obrigada, Neemias. É com você. Obrigado, Lilian. Boa noite a todos. Oi, É, com... Oi, como a Lilian comentou, né? Nós começamos essa apresentação na última quarta-feira, mas como algumas pessoas que estão aqui hoje não estavam na última quarta, eu vou fazer dar uma passada rápida nos primeiros slides para o pessoal ver o que foi apresentado na última aula. Eu queria também compartilhar aquela música que eu compartilhei no início, mas nem todos ouviram também. Então eu vou pedir que o pessoal, né, feche os olhos e curta bem, que é uma música bem assim contemplativa, né? Bem gostosa de ouvir. Vamos ver se não vai cair, porque da outra vez que eu tentei compartilhar o som, ela caiu. O mestre chega às fronteiras de Betânia, onde o luto se vestiu de poeira e dor. Marta corre ao encontro, coração em brasas. Cai aos seus pés e diz com fervor: Mestre, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria cruzado o limiar. Jesus olha com a paz do infinito. Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela responde: eu sei, na ressurreição final, mas Jesus revela o poder celestial. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, da morte faz saída. Lázaro, o sono não é o fim. O Pai ouve a voz que clama no jardim. Em Betânia o tempo se ajoelha. A luz eterna na rocha centelha. Maria chega envolta em seu pranto, onde o mestre também se emocionou. Onde o puseste? Ele pergunta suave, e diante da tumba o silêncio ecoou. Marta adverte: Mestre, já são 4 dias. O corpo já padece sob a corrupção. Jesus replica: não te disse que se creres, verás de Deus a glória e a perfeição. Retirai a pedra.
devolvendo ao homem a vida e a paz. Os apóstolos olham, a multidão se cala, a morte é vencida por quem a vida fala. Lázaro, o sono não é o fim. O pai ouve a voz que clama no jardim. Em Betânia o tempo se ajoelha. A luz eterna na rocha centelha. A glória de Deus desceu sobre a casa. Simão, Marta e Maria, sob a sua asa. A prova do amor, o porto seguro, a certeza da vida no futuro. Vem para a luz, vem para o reino. Vem para o reino. Muito bem, então vamos lá, né? Muito bonito. Belo. Bom, essa ideia de fazer um trabalho assim ilustrado já é uma coisa que eu venho trabalhando há algum tempo, até montei um projeto para isso, contratei alguns desenhistas e não consegui fazer avançar porque era um trabalho muito caro e o desenhista nunca fazia aquilo que eu estava imaginando, né? Não conseguia transmitir a ele o que eu imaginava. Mas aí veio o advento da inteligência artificial e dá um pouquinho de trabalho, você faz muitas imagens, mas você consegue aos poucos ir ajustando. E aí saiu esse trabalho aqui, que foi a ressurreição de Lázaro. Coincidiu que eu tinha que fazer essa apresentação aqui na escola, e eu aproveitei e fui fazendo imagens, e a coisa foi caminhando meio automaticamente, né? Eu estava fazendo imagens para produzir a palestra, a aula, e aí eu fui gostando da coisa e eu fui fazendo uma imagem para cada cena, para cada parágrafo, para cada frase. Então é isso. Depois isso acabou avançando e aí veio a ideia de transformar isso tudo em um livro. Todo o texto que está na apresentação, ele é literalmente o que está no livro. Não houve uma romantização, não houve nem para mais e nem para menos. Eu não retirei, não acrescentei. Então é o que a gente lê no livro de fato. Então, eu pretendo depois disponibilizar esse material na Amazon. Eu preciso adaptar ele em formato de livro para que ele possa ser impresso. Então, quando eu terminar isso, vai ter opção também da pessoa que quiser comprar a versão impressa. A versão digital já vai ficar disponível lá na plataforma da escola. Tá? Bom, o documento começa assim, né? Pouco depois do meio-dia, Marta saiu ao encontro de Jesus quando ele apontava no cume da colina perto de Betânia. O seu irmão Lázaro estava morto há 4 dias e havia sido levado para o túmulo particular na extremidade do jardim ao final da tarde de domingo. A pedra à entrada do túmulo havia sido rolada até o seu devido lugar na manhã deste dia, uma quinta-feira, que foi o dia que Jesus estava chegando em Betânia. Quando mandaram a Jesus a informação sobre a doença de Lázaro, Marta e Maria encontravam-se confiantes de que o mestre tomaria alguma providência. Sabiam que o seu irmão estava desesperadamente doente, e ainda que não ousassem esperar que Jesus fosse deixar o seu trabalho de ensinar e de pregar para trazer a sua ajuda, elas mantinham tal confiança no seu poder de curar doenças, a ponto de pensar que ele apenas diria as palavras de cura
e Lázaro imediatamente restabeleceu-se-ia. E quando Lázaro morreu, umas poucas horas após o mensageiro haver deixado Betânia para ir à Filadélfia, elas concluíram que o mestre não ficaria sabendo da doença do irmão delas, a não ser tarde demais, depois de Lázaro estar morto por várias horas. No entanto, junto com todos seus amigos crentes, elas ficaram bastante desconcertadas com a mensagem que o corredor trouxera de volta na terça-feira, antes do meio-dia, ao chegar a Betânia. O mensageiro insistia que havia ouvido Jesus dizer: essa doença não o levará realmente à morte. E elas não podiam compreender por que ele não enviara uma só palavra a elas, nem oferecera a sua ajuda de um outro modo qualquer. Muitos amigos dos vilarejos vizinhos e alguns de Jerusalém vieram para confortar as irmãs acometidas pela tristeza. Lázaro e suas irmãs eram filhos de um judeu honrado e abastado, que havia sido um dos moradores mais notáveis da pequena aldeia de Betânia. E não obstante todos três há muito serem seguidores ardentes de Jesus, eram altamente respeitados por todos aqueles que os conheciam. Haviam herdado vinhedos extensos e grandes olivais nas vizinhanças, e que eles fossem abastados era também atestado pelo fato de que puderam arcar com um túmulo privado dentro das suas propriedades. Os seus progenitores, ambos, haviam sido já colocados nesse mesmo túmulo. Maria havia deixado de lado o pensamento de que Jesus viria e abandonou-se ao próprio pesar. Marta, contudo, apegava-se à esperança de que Jesus ainda viria. Até mesmo durante aquele momento na manhã em que eles rolaram a pedra à frente do túmulo e selaram a sua entrada. Mesmo então, ela instruiu um garoto vizinho para manter a vigia na estrada de Jericó, do alto da colina a leste de Betânia. E foi esse menino que trouxera a Marta as novas de que Jesus e seus amigos se aproximavam. Quando se encontrou com Jesus, Marta caiu aos seus pés e exclamou: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitos temores passavam pela mente de Marta. No entanto, ela não dava força à dúvida, nem se aventurara a criticar ou questionar a conduta do mestre quanto à morte de Lázaro. Depois que ela falou, Jesus abaixou-se para colocá-la de pé e disse: Tenha fé, simplesmente, Marta, e o seu irmão ressuscitará. Então Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas ainda agora eu creio que tudo que pedires a Deus, o nosso Pai te concederá. Então Jesus disse, olhando diretamente nos olhos de Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, embora morra, ainda viverá. Em verdade, todo aquele que viver e acreditar em mim nunca morrerá. Marta, tu crês nisso? E Marta respondeu ao mestre: Sim, eu tenho há muito acreditado que tu és o libertador, o Filho do Deus vivo, aquele mesmo que deveria vir a este mundo. Tendo Jesus perguntado por Maria, Marta foi imediatamente até a casa e disse à sua irmã em voz baixa: O mestre está aqui e perguntou por você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se rapidamente e apressou-se para encontrar Jesus, que ainda permanecia distante da casa, no mesmo local em que Marta o havia encontrado inicialmente. Quando os amigos que estavam com Maria, buscando confortá-la, viram que ela levantara-se rapidamente e saíra, seguiram-na, supondo que estava indo ao túmulo para chorar. Muitos dos que estavam presentes eram inimigos implacáveis de Jesus. Por isso é que Marta tinha ido encontrá-lo sozinha. Essa era também a razão por que ela havia ido secretamente informar Maria de que ele perguntara por ela. Marta, embora tivesse almejado ver Jesus, procurava evitar qualquer incidente desagradável
que pudesse ser causado pela súbita chegada dele em meio a um grupo grande de inimigos seus de Jerusalém. A intenção de Marta era permanecer na casa com os amigos, enquanto Maria fosse saudar Jesus. Mas nisso ela não foi bem sucedida, pois todos seguiram Maria, e desse modo viram-se inesperadamente em presença do Mestre. Marta conduziu Maria até Jesus e, quando esta o viu, caiu também de joelhos aos pés dele, exclamando: Se apenas estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu como todos estavam pesarosos por causa da morte de Lázaro, a sua alma encheu-se de compaixão. Quando os amigos pesarosos viram que Maria havia ido saudar Jesus, colocaram-se a uma certa distância, enquanto Marta e Maria falavam ambas com o Mestre, e recebiam novas palavras de conforto e de exortação para que mantivessem uma fé firme no Pai e uma completa resignação quanto à vontade divina. A mente de Jesus, a mente humana de Jesus, estava envolvida fortemente por uma contenda entre o seu amor por Lázaro e a desolação das irmãs, e o seu desdém e desprezo pela demonstração exterior de afeto manifestada por alguns daqueles judeus descrentes e com intenções assassinas. Jesus ressentia-se com indignação da exibição externa forçada de luto por Lázaro da parte de alguns daqueles que se declaravam amigos, porquanto esse falso sentimento estava vinculado nos corações deles à inimizade bastante amarga que mantinham para com o próprio Jesus. Alguns desses judeus, entretanto, pareciam sinceros no seu luto, pois eram realmente amigos da família. Depois de haver passado alguns momentos confortando Marta e Maria, a uma certa distância dos que velavam, Jesus perguntou-lhes: Onde o colocaram? Então Marta disse: Vem e vê. E aí eles então se encontram no túmulo de Lázaro, né? Esse é o tópico 1. Nós estávamos na introdução do documento. Aqui começa o tópico 1. E enquanto em silêncio acompanhava as duas pesarosas irmãs, o mestre chorou. Quando os judeus amistosos que o seguiam viram as suas lágrimas, um deles disse: Vê como ele o amava? Será que ele, que abre os olhos dos cegos, não poderia ter impedido esse homem de morrer? Nesse momento, eles postaram-se de pé diante do túmulo da família, uma pequena caverna natural, num declive e sob uma saliência de rocha que aflorava até uns 10 metros de altura na extremidade do jardim. É difícil explicar às mentes humanas o porquê do pranto de Jesus. Ainda que tenhamos acesso aos registros das emoções humanas e aos pensamentos divinos combinados de Jesus, tais como registrados na mente do seu ajustador personalizado, não estamos de todo certos sobre a causa real dessas manifestações emocionais. Estamos inclinados a acreditar que o pranto de Jesus tenha ocorrido por causa de um certo número de pensamentos e de sentimentos que passaram pela sua mente naquele momento. Tais como, primeiro, ele sentia uma compaixão genuína e entristecida por Marta e Maria, e mantinha um afeto humano real e profundo pelas duas que haviam perdido o irmão. 2. Ele estava com a mente perturbada pela presença da multidão que lamentava, alguns com sinceridade e outros meramente por fingimento. E sempre se ressentira dessas manifestações exteriores de luto. Jesus sabia que as irmãs amavam o irmão e que tinham fé na sobrevivência dos crentes. Esses sentimentos conflitantes talvez expliquem as emoções dele ao se aproximar do túmulo. E terceiro, Jesus hesitou verdadeiramente em trazer Lázaro de volta à vida mortal. As duas irmãs realmente necessitavam dele,
Mas Jesus lamentava ter de trazer o seu amigo de volta e levá-lo a experimentar a perseguição amarga, a qual ele bem sabia Lázaro teria de suportar, em consequência de ter sido ele aquele que foi submetido à demonstração, a maior de todas, do poder divino do Filho do Homem. E agora podemos relatar um fato interessante e instrutivo. Embora esta narrativa desenrole como um acontecimento aparentemente natural de assuntos humanos, paralelamente ele traz algumas luzes muito interessantes. Conquanto o mensageiro haja alcançado Jesus no domingo, contando-lhe sobre a doença de Lázaro, e ainda que Jesus tenha enviado a mensagem de que não o levaria à morte, ao mesmo tempo ele encaminhou-se pessoalmente para Betânia e até mesmo perguntou às irmãs onde o colocaram. Embora tudo isso possa parecer indicar que o mestre estivesse procedendo segundo a maneira desta vida e de acordo com o conhecimento limitado da mente humana, entretanto, os registros do universo revelam que o ajustador personalizado de Jesus havia emitido ordens para que o ajustador do pensamento de Lázaro permanecesse indefinidamente retido no planeta, depois da morte de Lázaro, e que o registro dessa ordem foi feito 15 minutos antes do último suspiro de Lázaro. Ou seja, antes da morte de Lázaro, Jesus já havia então, muito provavelmente, pelo desejo de Jesus, o ajustador do pensamento personalizado deu a ordem que o ajustador de Lázaro não fosse, liberado para o paraíso. Ele deveria permanecer aqui. A mente divina de Jesus teria sabido, mesmo antes de Lázaro haver morrido, que ele o ressuscitaria dos mortos? Não sabemos. Apenas sabemos das coisas que estamos expondo aqui. O que os reveladores têm acesso às memórias da mente humana de Jesus que ficaram registradas, no ajustador do pensamento. Mas nesse momento, o ajustador já vivia à parte de Jesus. Ele já era um ser, uma personalidade separada. Então agora eu entendo que aqui eles não compartilhavam mais os mesmos pensamentos, Então eles não têm essa informação do que de fato Jesus pensou, Muitos dos inimigos de Jesus estavam inclinados a escarnecer das suas manifestações de afeto e diziam entre si: se ele preocupava-se tanto com esse homem, por que demorou assim para vir até Betânia? Se ele é o que dizem, por que não salvou o seu querido amigo? De que vale curar estrangeiros na Galiléia se não pode salvar aqueles a quem ele ama? E de muitos outros modos escarneceram e fizeram pouco dos ensinamentos e das obras de Jesus. E assim, nessa quinta-feira, à tarde, por volta das 2h30, tudo estava pronto nesse pequeno vilarejo de Betânia para que fosse realizada a maior de todas as obras ligadas à administração terrena de Micael de Nébadon, a maior manifestação de poder divino durante a sua encarnação na carne, já que a sua própria ressurreição ocorreu depois que havia sido liberado dos laços da habitação na carne mortal. O pequeno grupo reunido diante do túmulo de Lázaro jamais imaginaria a afluência próxima e a disponibilidade da presença de todas as ordens de seres celestes reunidas sob a liderança de Gabriel e à espera, sob a direção do ajustador personalizado de Jesus, todos vibrando de expectativa e prontos para executar o comando do seu amado soberano. Quando Jesus pronunciou essas palavras de comando, retirem a pedra, as hostes celestes reunidas estavam prontas para encenar o drama da ressurreição de Lázaro, à semelhança da carne mortal. Essa forma de ressurreição envolve dificuldades de execução que em muito
transcendem a técnica usual da ressurreição das criaturas mortais na forma mononcial e requer um número grande de personalidades celestes e uma organização muito mais ampla de recursos do universo. Quando ouviram aquele comando de Jesus para que a pedra em frente do túmulo fosse rolada para fora da entrada, Marta e Maria ficaram repletas de emoções contraditórias. Maria tinha esperança de que Lázaro fosse ressurgir dos mortos, mas, se bem que em um certo grau, compartilhasse da fé da irmã. Marta estava mais atormentada pelo medo de que Lázaro não estivesse apresentável na sua aparência para Jesus, os apóstolos e seus amigos. Marta disse: deveríamos remover a pedra? O meu irmão esteve morto por 4 dias, e assim a decomposição do corpo já deve ter se iniciado. Marta disse isso porque também não estava certa do motivo pelo qual o mestre pedira que a pedra fosse removida. Ela supunha que talvez Jesus quisesse apenas dar uma última olhada em Lázaro. E ela não estava sendo nem firme nem constante na sua atitude. E porque hesitavam em rolar a pedra, Jesus falou: eu não vos disse inicialmente que essa doença não levaria à morte? E não vim para cumprir a minha promessa? E quando vim até vós, eu não vos disse que se apenas cresceis, vós veríeis a glória de Deus? E por que duvidais? Quanto ainda falta para acreditardes e obedecerdes? Quando Jesus terminou de falar, os seus apóstolos, com assistência de vizinhos dispostos, tomaram da pedra e rolaram-na, tirando-a da entrada do túmulo. Era uma crença comum dos judeus a de que a gota de fel na ponta da espada do anjo da morte começasse a operar ao final do terceiro dia, de um modo tal que apresenta o efeito pleno no quarto dia. Eles admitiam que a alma do homem poderia permanecer no túmulo até o fim do terceiro dia, tentando reanimar o corpo morto, mas acreditavam firmemente que na aurora do quarto dia a alma iria para a morada dos espíritos que partiram. Essa era a crença dos judeus, né, naquela época. Essas crenças e opiniões a respeito dos mortos e sobre a partida dos espíritos dos mortos serviram para assegurar na mente de todos ali presentes no túmulo de Lázaro e posteriormente a todos que pudessem ouvir sobre o que iria acontecer e que esse real e verdadeiramente era o caso de ressurreição de entre os mortos, causada pela obra pessoal daquele que declarara ser a ressurreição e a vida. Enquanto esse grupo de cerca de 45 mortais permaneciam diante do túmulo, apenas vagamente viam eles a sombra de Lázaro, enrolado em bandagens de linho, repousando no nicho inferior à direita da cova fúnebre. Durante o tempo em que essas criaturas terrenas permaneceram lá, em silêncio, e com a respiração quase retida, uma hoste vasta de seres celestes havia se colocado em posição, em preparação para responder ao sinal de ação que seria dado por Gabriel, seu comandante. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Essa retrospectiva tá ótima, viu? Para quem perdeu a semana passada. Muito bom, viu, Nemis? Grato. Então vamos continuar. Pode falar, Helder. Eu fico imaginando as hostes celestes lá, tudo com paninho de flanela para limpar todo aquele cheiro, aqueles negócios, os sprays assim, né? Porque eles deixaram, deve ter deixado aquilo lá lindo, maravilhoso, impecável, né? Até nova roupa pro Lázaro ali. Só viajando. Só viajando, né? Eu já imagino que o que eles estavam pensando é assim, como eu entendo que cada célula de Lázaro precisou ser revivida. Eu acho que não era assim só um passe de mágica, sabe? Era um trabalho gigantesco. Por sorte, eles tinham o tempo a seu favor, né? Então, em pouco tempo eles conseguiram realizar. Mas eu acho que para ressuscitar um corpo
morto, porque uma coisa é ressuscitar, eles dizem que é mais fácil ressuscitar lá no mundo das mansões, né, no Morocial, do que ressuscitar um morto aqui na carne. Porque, de fato, eles tiveram que fazer tudo voltar a viver. Esse sangue estava todo coagulado, essas células estavam todas mortas em decomposição. Então, eles tiveram que refazer tudo, reviver célula por célula. Eu acho que isso foi o trabalho difícil, por isso que envolveu tantas personalidades. Diga ali. Alô, alô? Elionai? Não estamos te ouvindo. Olá, olá, dá pra ouvir agora? Agora sim. Tô falando aqui, essa parte é a melhor parte, é a galera sai correndo aí, quando o Lázaro sai todo igual uma Será múmia. que, será que a gente não correria também? Então vamos lá. A ressurreição de Lázaro. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste concedendo-me o meu pedido. Eu sei que tu sempre me escutas, mas por causa desses que estão aqui comigo, eu falo assim contigo, para que eles possam acreditar que tu me enviaste ao mundo e para que eles possam saber que tu estás atuando comigo naquilo que iremos fazer. E depois de ter orado assim, ele falou em voz mais alta: Lázaro, vem para fora. Embora os observadores humanos hajam permanecido imóveis, a vasta hoste celeste movia-se unificada, toda em uma única ação, obedecendo à palavra do Criador. Em apenas 12 segundos do tempo da Terra, a forma até então sem vida de Lázaro começou a mover-se e, em breve, assentava-se na beira da plataforma de pedra onde estivera repousando. O seu corpo encontrava-se envolto nas mortalhas e a sua face estava coberta com uma bandagem. E enquanto Lázaro, vivo, permanecia de pé diante deles, Jesus disse: Desatai-o, deixai que ele se levante. Todos, exceto os apóstolos, Marta e Maria, fugiram dali para casa. Estavam pálidos de pavor e tomados de espanto. Enquanto alguns ficavam lá, muitos se apressaram a ir para suas casas. Lázaro saudou Jesus e os apóstolos e perguntou sobre o significado das mortalhas e por que havia ele despertado no jardim. Jesus e os apóstolos puseram-se de lado, enquanto Marta contava a Lázaro sobre a sua morte, o enterro e a ressurreição. Ela teve de explicar-lhe que havia morrido no domingo e que agora havia sido trazido de volta à vida na quinta-feira, pois Lázaro estivera sem a consciência do tempo, desde que adormecera na morte. Enquanto Lázaro saía do túmulo, o ajustador personalizado de Jesus, atual dirigente da sua ordem neste universo local, deu o comando para o ajustador de Lázaro, agora à espera, para que reassumisse a residência na mente e na alma do homem ressuscitado. Então Lázaro aproximou-se de Jesus e, com as suas irmãs, ajoelhou aos pés do Mestre para dar graças e ofereceu o seu louvor a Deus. Jesus, tomando Lázaro pela mão, levantou-o, dizendo: Meu filho, o que aconteceu a ti será também experimentado por todos aqueles que acreditam nas boas novas do Evangelho, exceto pelo fato de que eles serão ressuscitados em uma forma ainda mais gloriosa. Tu serás uma testemunha viva da verdade daquilo que eu disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora, entremos em casa e tomemos alguns alimentos para os nossos corpos físicos. E, enquanto caminhavam para casa, Gabriel dissolveu os grupos adicionais de hostes ali reunidas, e ao mesmo tempo em que registrava o primeiro e o último caso sucedido em Urântia, no qual uma criatura mortal havia sido ressuscitada à semelhança do seu corpo físico mortal. Lázaro mal podia compreender o que havia ocorrido. Ele sabia que tinha estado muito doente, mas podia lembrar-se apenas de que adormecera e de que fora despertado.
e nunca se viu capaz de dizer nada sobre esses 4 dias no túmulo, porque tinha estado totalmente inconsciente. O tempo é inexistente para aqueles que dormem o sono da morte. Embora muitos tivessem acreditado em Jesus por causa dessa obra poderosa, outros apenas endureceram o próprio coração, mais ainda, para rejeitá-lo. Por volta do meio-dia, no dia seguinte, essa história espalhou-se por toda Jerusalém. Dezenas de homens e de mulheres foram a Betânia para contemplar Lázaro e falar com ele. E os fariseus, alarmados e desconcertados, convocaram uma reunião do Sinédrio para que pudessem determinar o que deveria ser feito a respeito desses novos acontecimentos. Ainda que o testemunho desse homem ressuscitado de entre os mortos muito fizesse para consolidar a fé da massa de crentes no Evangelho do Reino, pouca ou nenhuma influência teve sobre a atitude dos líderes religiosos e dirigentes de Jerusalém, exceto no sentido de apressar a sua decisão de destruir Jesus e colocar um fim na sua obra. O que, Pode falar, Helder. o que espanta, né, nesse trecho é a questão de, por exemplo, as pessoas vendo, né, ali uma maravilha do que Jesus fez e mesmo assim endureceu o coração, né? É uma coisa assim que mesmo eu fico pensando Jesus voltando hoje, fazendo assim não milagres, mas a própria presença miraculosa que não ia adiantar muita coisa para muita gente. Tudo depende dos interesses, né, da pessoa. Se a pessoa tem um interesse, e nesse caso aqui eles tinham o interesse em manter o status quo que eles já viviam, né, que era o sistema religioso que rendia uma boa fonte de renda para eles. Então, para eles, Jesus representava um grande risco, a destruição do sistema religioso da época. E é exatamente hoje. Jesus pode descer e falar, sei lá, para uma multidão num templo religioso, e vai ser escorraçado de lá. Por quê? Porque vai mexer no o status de muitos poderosos, e ali é uma fonte de renda muito grande, né? Então, pode falar, Sânia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Neemias. Boa Uma noite. curiosidade, na hora que falou lá o, que Lázaro tinha sido ressuscitado, voltou, né, à vida, e aí a ordem foi que o ajustador de pensamento dele ressuscitasse para a mente, aí tem assim, e para a alma. Aí eu fiquei curiosa, porque fala no livro que o ajustador de pensamento habita na mente dos homens. Mas no Uhum. caso, o que eu achei curioso foi isso, que ele citou para o ajustador voltar para a mente e para a alma. Eu não entendi isso daí. Mas assim, onde você acha que está a alma também? A alma também está na mente, né? A alma, o livro de Durante trata ela como se fosse um tecido moroncial no qual o ajustador vai tecendo as informações daquelas experiências de valor espiritual. Então, é o ajustador que registra essas experiências na alma. Então, tudo acontece na mente. Vamos lá. Vamos continuar então. É a parte 3, a reunião do Sinédrio. No dia seguinte, sexta-feira, por volta de 1 hora da tarde, o Sinédrio reuniu-se para deliberar novamente sobre a questão. O que faremos com Jesus de Nazaré? Após mais de 2 horas de discussão e de um debate acirrado, um certo fariseu apresentou uma resolução que pedia a morte imediata de Jesus, proclamando que ele era uma ameaça para todo Israel. E formalmente comprometendo o Sinédrio a decidir sobre a morte dele, sem julgamento, desafiando assim a todos os precedentes. Por muitas vezes, esse augusto grupo de líderes judeus havia decretado
que Jesus fosse apreendido e trazido a julgamento, sob acusação de blasfêmia e numerosas outras acusações de insulto à lei judaica sagrada. Uma vez, anteriormente, haviam ido longe a ponto de declarar que ele devia morrer. Esta, no entanto, era a primeira vez que o Sinédrio indicava ter o desejo de decretar a sua morte antes de um julgamento. Essa resolução, porém, não foi colocada em votação, pois 14 membros do Sinédrio demitiram-se em massa quando uma ação de tal modo inédita foi proposta. Embora tais demissões não houvessem sido formalizadas por quase 2 semanas, esse grupo de 14 retirou-se do Sinédrio naquele dia para nunca mais se assentar em conselho. Quando essas demissões foram oficializadas, posteriormente, 5 outros membros foram demitidos porque os demais participantes acreditavam que eles alimentassem sentimentos amistosos para com Jesus. Com a saída desses 19 homens, o Sinédrio ficou em posição de tentar condenar Jesus. Ou seja, todos aqueles que eram contra haviam saído, né? O que sobrou, todos eram a favor da morte de Jesus. Na semana seguinte, Lázaro e as suas irmãs foram convocados a comparecer perante o Sinédrio. Quando seu testemunho foi ouvido, nenhuma dúvida podia ser sustentada de que Lázaro tinha ressuscitado de entre os mortos. Embora os anais do Sinédrio virtualmente admitissem a ressurreição de Lázaro, o registro comportava uma resolução atribuindo este e todos os outros prodígios feitos por Jesus ao poder do príncipe dos demônios, com quem ficou declarado Jesus estaria coligado. Não importando qual fosse a fonte do seu poder de operar prodígios, esses líderes judeus estavam persuadidos de que, se não fosse imediatamente impedido, todo o povo comum logo acreditaria em Jesus. E, ademais, sérias complicações com as autoridades romanas adviriam, já que tantos dos seus crentes encaravam-no como o Messias, o libertador de Israel. Foi naquela mesma reunião do Sinédrio que Caifás, o sumo sacerdote, pela primeira vez deu expressão àquele velho adágio judeu que ele tantas vezes repetiu: melhor será morrer um só homem do que perecer toda a comunidade. A desculpa dele, né? Embora haja recebido um aviso dos feitos do Sinédrio, nessa tarde sombria de sexta-feira, Jesus não ficou nada perturbado e continuou repousando no sábado em casa de amigos em Betfagé, um povoado perto de Betânia. Bem cedo, na manhã de domingo, Jesus e os apóstolos reuniram-se como haviam combinado na casa de Lázaro e, despedindo-se da família de Betânia, partiram em viagem de volta ao acampamento de Pera. Essa foi a apresentação da semana passada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se não tivermos ninguém, vamos continuar. Agora nós vamos para a parte inédita, né? Que ainda não havíamos lido na última semana. Na viagem de Betânia a Pela, os apóstolos perguntaram a Jesus sobre muitas coisas. E a todas as perguntas, o mestre respondeu livremente, exceto aquelas que envolviam os detalhes da ressurreição dos mortos. Essas questões estavam além da capacidade de compreensão dos seus apóstolos. E por isso, o mestre eximiu-se de discutir sobre tais questões com eles. E já que eles haviam partido de Betânia secretamente, ninguém os acompanhava. Por conseguinte, Jesus aproveitou a oportunidade para dizer aos 10 muitas coisas que, na sua opinião, iriam prepará-los para os dias de provações que tinham pela frente. A gente precisaria dar uma olhada nos documentos anteriores e entender por que estavam só 10, né?
provavelmente 2 estavam cumprindo alguma outra missão. A gente sabia que Natanael, ele sempre se ausentava para cuidar de alguns assuntos das famílias, né, dos apóstolos, mas a gente sabe que nesse momento haviam só os 10. Os apóstolos estavam com suas mentes bastante agitadas e passaram um tempo considerável discutindo as suas experiências recentes naquilo que se relacionavam com a prece e a resposta à prece. Todos se relembraram da afirmação de Jesus feita para o mensageiro de Betânia em Filadélfia. Ele disse claramente: essa enfermidade não o levará à morte. E ainda a respeito dessa promessa, Lázaro de fato morreu. Durante aquele dia inteiro, de novo e de novo, eles faziam a discussão voltar a essa questão da resposta à prece. As respostas de Jesus às muitas perguntas de todos podem ser resumidas do seguinte modo. Primeiro, a prece é uma expressão da mente finita em um esforço de aproximar-se do infinito. A formulação da prece deve, pois, ser limitada pelo conhecimento, sabedoria e atributos do finito. Do mesmo modo, a resposta deve ser condicionada pela visão, objetivos, ideais e prerrogativas do infinito. Nunca pode ser observada uma continuidade ininterrupta de fenômenos materiais entre o fazer a prece e a recepção da plena resposta espiritual a ela. Ou seja, a prece é humana e finita, enquanto que a resposta a ela é divina e infinita. Então, muitas vezes não há uma correlação direta, porque muitas vezes a resposta àquela prece só vai vir no momento em que essa criatura está, de fato, apta a receber aquele pedido, né? Então, por isso que muitas vezes parece que a prece não foi ouvida, mas ela foi ouvida, ela só será respondida ou será concedida no momento certo, né? 2. Quando uma prece não é aparentemente respondida, a demora, em geral, é presságio de uma resposta melhor, embora tal resposta, por alguma boa razão, demore bastante a vir. Quando Jesus disse que a doença de Lázaro não iria realmente levá-lo à morte, ele havia já estado morto por 11 horas. A nenhuma prece sincera é negada uma resposta, exceto quando o ponto de vista superior do mundo espiritual já tenha divisado uma resposta melhor, uma resposta que satisfaça ao espírito do homem em contraposição à mera prece da mente humana. Muitas vezes o humano faz um pedido que não é condizente com o seu melhor estado espiritual. Então, entendo que por isso que nem todas as preces são respondidas. Provavelmente as preces, nós já sabemos, de cunho material, né? Terceiro, as preces do tempo, quando ditadas pelo Espírito e expressas pela fé, são frequentemente tão amplas e todo inclusivas que apenas podem ser respondidas na eternidade. O pedido finito, algumas vezes, é tão impregnado do desejo de alcançar o infinito que a resposta deve ser adiada durante muito tempo para aguardar a criação da capacidade adequada para a receptividade. A prece da fé pode ser tão todo inclusiva que pode acontecer que a resposta seja recebida apenas no paraíso. Imagine que uma pessoa peça a Deus, no sentido assim, faça-me perfeito como tu és perfeito. Como é que isso será realizado? Como essa prece será atendida? Ora, somente quando alcançar o corpo da finalidade, né? Então, algumas preces, elas vão aguardar o momento correto para que elas possam ser atendidas. 4. As respostas à prece da mente mortal são muitas vezes de uma natureza tal que apenas podem ser recebidas e reconhecidas depois que a mente que a faz houver alcançado o estado imortal. A prece do ser material muitas vezes apenas pode ser respondida quando o indivíduo tiver progredido até o nível espiritual. 5.
A prece de uma pessoa sabedora de Deus pode estar tão distorcida pela ignorância e tão deformada pela superstição que a resposta a ela poderia ser altamente indesejável. Então, os seres espirituais que intervêm têm de traduzir tal prece e de um tal modo que, quando a resposta chegar, o próprio suplicante muitas vezes acaba deixando de reconhecer a resposta como sendo a solicitada. Então, quando a gente pede algumas coisas absurdas, né? Essas preces são traduzidas, são adequadas, porque a nossa prece estava tão deformada pela superstição. E aí os seres espirituais fazem essa tradução da prece. Quando vem a resposta, muitas vezes o indivíduo não identifica aquele retorno como sendo uma resposta à sua prece, mas é porque essa prece foi elevada na sua grandeza, né? No seu significado. 6. Todas as orações verdadeiras dirigem-se aos seres espirituais. E todas essas petições devem ser respondidas em termos espirituais. E todas essas respostas devem consistir em realidades espirituais. Os seres espirituais não podem conceder respostas materiais aos pedidos espirituais, ainda que provindos de seres materiais. Os seres materiais apenas fazem preces eficazes quando oram em espírito. Nenhuma prece, 7, né? Nenhuma prece deve esperar ser atendida, a menos que nasça do espírito e seja nutrida pela fé. A vossa fé sincera implica que, antecipada e virtualmente, tenhais concedido aos que ouvem a vossa prece o direito pleno de responder ao vosso pedido, de acordo com aquela sabedoria suprema e aquele amor divino, o qual, segundo a descrição da vossa fé, sempre animam aqueles seres a quem dirigis as vossas preces. Ou seja, nós vimos aqui que todos os 7 tópicos estão reforçando essa ideia de que a prece deve ser espiritual e a resposta a ela será sempre espiritual. Qualquer prece material, ela não tem significado algum. Então, esse assunto da prece já veio, né, voltou várias vezes no grupo, e é sempre muito difícil, porque as pessoas ainda tendem a ter essa superstição de que ela pode pedir coisas à divindade e que Deus vai atender isso. Ou que me arruma um emprego, ou então que resolva o meu problema familiar, ou que resolva o problema da minha doença física, ou que resolva um problema de relacionamento, ou emprego, ou muitas pessoas pedem carro, casa, casamento, enfim, né? Há todo tipo de orações aí, principalmente no meio cristão. Nada disso tem valor espiritual, ou se nenhuma dessas preces tiver valor espiritual, então não há resposta para isso. E aí, eu sei que muita gente vai falar assim, mas Jesus curou as pessoas. Só que aí é uma situação totalmente diferente. Nós tínhamos aqui no mundo, né, um ser dotado de um poder imenso, o Criador do universo. E tudo aquilo que o Filho Criador deseja é. Tudo que ele deseja se torna real. Ele é o Criador, ele é a fonte da vida. Então, a presença de Jesus aqui fazia toda a diferença. E é por isso que as curas aconteciam, por conta desse poder inerente e por conta do desejo dele de ver aquela pessoa curada. Só que Jesus sabia também que essas curas que ele realizava, pouco valor espiritual produzia. Nós temos um texto, por exemplo, que fala que Jesus curou, se eu não me engano, 600 e mais de 600 pessoas naquela tarde, no entardecer em Cafarnaum. E daquelas pessoas, nenhuma voltou para seguir o evangelho do reino. Aquela cura não produziu nenhuma transformação espiritual. Então, esse não é o modus operandi do governo celestial, de curar as pessoas através da prece.
Porque, de certa forma, a cura de uma doença, ela é um pedido material. Agora, por que que as pessoas ainda se curam? Ora, o fator de cura é parte da nossa realidade. Se eu faço um corte na mão, eu orando ou não orando, aquilo vai se curar, né? Porque eu tenho um fator de cura. E muitas coisas, muitas doenças também, nós temos o poder de curar. O próprio corpo tem dentro de si o poder de curar. O que sabemos, e isso até já é objeto de estudo científico, é que as pessoas que acreditam na cura, elas têm um percentual maior de ser curada. Porque você está lutando a favor do seu corpo, né? Se você não acredita que será curado, você está lutando contra o seu próprio corpo. Então eu entendo que é importante sim você acreditar e você orar e você ter fé e a chance de se curar é muito maior. Mas a gente vê pessoas sendo curadas em diversas religiões. Pessoas que têm fé na Virgem Maria são curadas. Pessoas que têm fé no santo de alguém que faleceu são curadas. Pessoas que acreditam em Alá são curadas. Pessoas que acreditam em Jesus, ou no sangue de Jesus, ou na palavra, ou na oração de um pastor, ou numa campanha que ela faz na igreja. Então as pessoas são curadas de fato. E eu entendo que a fé é a chave para muitas dessas curas. Mas não que exista alguém no reino celestial esperando alguém orar, falar assim, opa, aquele orou. Ah, orou de novo, ou já está orando pela terceira vez, eu vou lá curar aquela pessoa. Eu não vejo que isso tenha alguma coerência com o que a gente lê na revelação. Então é isso sobre a prece. Pode falar, Roberto. Neemias, só uma pergunta. Eu não me lembro se tem essa passagem no livro de Urântia, mas na Bíblia, assim, o discípulo falou que uma vez Jesus disse: tudo, tudo que pedires a meu Pai em meu nome vos será concedido. Tem essa passagem no livro de Urântia, e se a palavra tudo significa tudo, não? Não tem dessa forma, não. É um outro contexto, né? É claro que a gente pode conseguir tudo que a gente deseja, mas não significa que vai ser nessa vida, né? O processo é lento, é vagaroso, é demorado. Então, esse tudo, mesmo que a gente consiga tudo que a gente gostaria, não será aqui, né? Nessa vida. Diga, Roberto. Olá, boa noite, Neemias. Boa noite, Boa pessoal. noite. Olha, a gente sabe que Deus é uma pessoa espiritual, mas a vida, ela é mais do que matéria. Há uma passagem que diz que a base do universo é material, mas a essência da vida é espírito. Eu visualizo a vida como um movimento de pulsação. O documento 112 ele diz que a vida é um processo entre o indivíduo e o ambiente. Para mim, o processo da vida é a pulsação. A semente do pai da vida no interior do indivíduo que expande e o ventre da mãe da vida que contrai nutrindo. Então, no documento que fala de Avona, ele fala da vida em vários níveis. Fala na vida absoluta, coabsoluta, última, absonita, na vida espiritual, na vida moroncial da alma e na vida material. E a gente sabe que o ajustador é de vida absoluta. Então, se a pessoa tem fé que Deus está presente e que também Deus está no interior dele, não importa muito, eu creio, o entendimento intelectual que ele tenha da cura. Porque a vida, desde a essência espiritual, ela pulsa e reorganiza tudo.
e cura e integraliza a vida espiritual, morancial e material. Então, eu acho que esses detalhes não importam, o importante é a fé pessoal. E Jesus, quando ele curava, ele dizia: a tua fé te curou. Se a gente tem fé na pessoa de Deus, essa fé, essa confiança no Senhor da vida, torna nossa mente receptiva. Aí, ele que é o Senhor da vida, vem. Eu entendo que quando Jesus dizia tua fé te curou, é porque de fato a pessoa foi curada pela fé. Agora, em muitos momentos, Jesus curou de fato intencional, e ele não diz a tua fé te curou. Jesus não disse a tua fé te curou para o cego, que ele cura propositalmente. Ele não diz, Lázaro, você ressuscitou pela sua fé. Não. Os milagres que Jesus fez intencionalmente, Jesus fez utilizando o seu poder de criador. Assim como não foi a fé que transformou água em vinho, não foi a fé que ressuscitou Lázaro, mas muitas pessoas foram curadas pela fé. A mulher que tocou as vestes de Jesus foi curada pela fé, não houve uma intenção de Jesus. Então eu entendo que ainda hoje as pessoas ainda são curadas pela fé, e não importa a fé delas, muitas vezes não é nem em Jesus, é na Virgem Maria ou num santo, mas a fé sim é capaz de curar. Diga, Caio. Só clarificar esse ponto de tudo que for pedido em meu nome, né, Deus dará. Imagina, né, se você está pedindo em nome de Jesus, de verdade você está pedindo alinhado com a vontade de Jesus, que é alinhado com a vontade de Deus. E realmente a gente sabe pelo livro de Dante que a partir da hora que o filho está alinhado com o propósito e a vontade de Deus, realmente o filho recebe tudo o que for pedido, certo? Eu entendo que é nesse contexto que Jesus fala isso, e isso está em linha do que é dito no livro de Dante, né? Não é uma fórmula mágica para que funcione como se fosse um pirim-pim-pim, um pó mágico para É, simplesmente, né, evocar o nome de Jesus e ter o que você quiser. É igual aquela, usam muito aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Como se a pessoa pudesse fazer qualquer coisa. Né? Realmente virou o pau mágico, né? Tem um outro assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não vai faltar nada, nada, nada. Então não podemos entender isso de forma literal, né? Nada que é essencial para a nossa vida aqui vai nos faltar de fato, mas não é uma frase mágica que vai resolver todos os nossos problemas, né? Elder? Eu considero que Jesus mostra ali pra gente, sim, que são três formas que ele usa de cura. A gente vai ver depois para frente ali também a, ele provoca um cego que nunca tinha pedido para ser curado, mas ele queria ver, né? Ele não acreditava em nada, mas Jesus pede o que você quiser que eu vou fazer. Eu quero eu quero ver. Jesus, seja feito. Então ali foi o próprio Jesus mesmo que quis. Outra é quando você realmente tem a fé e pede com confiança, com amor, é concedido. E também nós temos exemplo da filha de Lázaro, de Jairo, né? Que foi a intercessão de outrem, a intercessão do pai, pela fé do pai, o, a cura foi realizada. Então, acho que são três métodos que Jesus mostra durante toda a sua vida, né, sobre o seu poder de curar. O da pessoa, né, ou de outrem, pela intercessão de outrem, e pela vontade dele mesmo. Muito bem, obrigado. Vamos continuar, porque ainda tem um trechinho para. Tópico 8.
continuando essa questão da prece, né? A criança está sempre dentro do seu direito quando ela presume pedir ao pai. E o pai está sempre dentro das suas obrigações de pai para com a criança imatura, quando a sua sabedoria superior dita que a resposta ao pedido da criança deve ser retardada, modificada, filtrada, transcendida ou adiada até um outro estágio na ascensão espiritual. É a diferença do que nós, como crianças, pedimos coisas a Deus, mas essa resposta virá aquilo que realmente precisamos, não aquilo que de fato pedimos. 9. Não hesiteis em fazer as preces de aspiração espiritual. Não duvideis de que ireis receber uma resposta para os vossos pedidos. Essas respostas estarão em depósito, aguardando a vossa realização nos futuros níveis espirituais da verdadeira realização cósmica, neste mundo ou em outros, onde for possível a vós reconhecer e apropriar-vos da tão esperada resposta ao vosso pedido anterior, talvez ainda inoportuno, então. 10. Todos os pedidos genuínos, nascidos do Espírito, na certa serão atendidos. Eu tudo posso, né? Tudo que pedires em meu nome. Mas esse tudo tem que estar alinhado, né? Tem que ser genuinamente nascido do Espírito. Pedi e recebereis. Deveríeis lembrar-vos, todavia, que sois criaturas que progredis no tempo e no espaço, e que, portanto, necessitais contar constantemente com o fator tempo espacial na experiência da vossa recepção pessoal das plenas respostas às vossas múltiplas preces e pedidos. De fato, essa questão da prece dá pano para manga, porque muitos de nós ainda têm essa esperança de que eu vou orar, eu vou pedir qualquer coisa e Deus vai me dar. Mas isso é mais da nossa limitação, né, da nossa pequenez, como crianças pedindo ao pai, né? Muitas vezes a criança pede algo para o pai, mas não é. Eu gosto muito do exemplo de você está próximo do almoço, né? E a criança pede um biscoito. E o pai fala, não, nossa, que maldade, né? Tá negando um biscoito ao filho. Não, mas é porque aquilo ali não vai ajudá-lo, só vai prejudicá-lo, vai atrapalhar o almoço. Então, é um exemplo bem simples, mas que eu acho que mostra o que a gente fica pedindo coisas a Deus que não é o momento pra gente. Então, essa resposta só vai vir no momento certo. Homem de pouca fé. O que sucedeu a Lázaro? Então vamos lá. Estamos terminando já. Lázaro permaneceu em sua casa de Betânia como foco de um grande interesse para muitos crentes sinceros e para inúmeros indivíduos curiosos, até a semana da crucificação de Jesus, quando então ele recebeu um aviso de que o Sinédrio havia decretado a sua morte. Ou seja, decretaram a morte de Jesus e também a morte de Lázaro. Os dirigentes dos judeus estavam determinados a dar um fim a qualquer difusão posterior dos ensinamentos de Jesus. E não se enganaram ao julgar que seria inútil levar Jesus à morte e permitir que Lázaro, que representava o próprio apogeu da sua obra de prodígios, né, permitir que Lázaro vivesse e testemunhasse o fato de que Jesus o havia ressuscitado de entre os mortos. As amargas perseguições deles, Lázaro já havia sofrido. E assim, Lázaro despediu-se apressadamente das suas irmãs em Betânia, fugindo para Jericó. Atravessando o Jordão, ele não se permitiu nenhum descanso longo, até que tivesse chegado a Filadélfia. Lázaro conhecia Abner muito bem, e lá se sentiu a salvo das intrigas assassinas do perverso Sinédrio. Logo depois disso, Marta e Maria venderam as suas terras de Betânia
e juntaram-se ao seu irmão na Pérea. Nesse meio tempo, Lázaro havia se tornado tesoureiro da igreja na Filadélfia. Ele transformou-se em um forte apoio para Abner na contenda com Paulo e com a igreja de Jerusalém. Por fim, morreu com 67 anos, da mesma enfermidade que já o havia levado quando era um homem mais jovem em Betânia. E assim terminamos então o, o documento da ressurreição de Lázaro. Alguém Maravilha. gostaria de fazer um comentário, fazer uma pergunta, Magnífico, compartilhar? Elias, parabéns. Obrigado. Bom, Parabéns, Neemias. obrigado. Eu queria, então, deixar algumas perguntas para a gente refletir, né, sobre. Aqui estamos aqui. Deixei algumas perguntas aqui para se alguém quiser responder, né? Por que Jesus demorou para ir até Betânia, mesmo sabendo da gravidade da doença de Lázaro? Alguém gostaria de participar? Neemias. Neemias. Sim, estou ouvindo. No caso, não seria porque ele, é, como esse seria o maior milagre que ele ia fazer na Terra, ele já tinha premeditado esse milagre e esperou os 4 dias por causa da crença judaica de que até o quarto dia o morto poderia se levantar? Eu também acho que ele organizou esses dias exatamente para que ninguém desse a desculpa, né? Ah, mas eu conheço um caso de alguém que foi dado como morto, depois acabou acordando, né? Então, eu acho que ele espera esses dias também por conta disso. Não sei se os outros que haviam levantado a mão era para responder essa questão, mas se for, pode falar, Lia. Não, eu achei interessante que Lázaro ainda viveu o dobro, né, do que Jesus viveu. Ou, não, o dobro não, quase o dobro, É, sessenta e quase o sete dobro. anos. Né? Jesus viveu 35,5 quase. É. Então, ele viveu quase o dobro, ainda ficou trabalhando, né? Ele viveu Quase. mais 30 anos depois de Jesus, né? E trabalhou mais 30 anos lá com Com Abner. o Abner, né? Foi muito legal. Ele, acho que a Marta e a Maria não falam, né? Quanto que se elas ainda estavam vivas, provavelmente sim, não sei. Elas eram Não há menção. mais novas que Lázaro, não lembro. Eu Muito acho que o livro fala. gostosa, muito boa. É, Eu acho que a Marta era mais velha que Lázaro e a Maria mais nova, mas não sei né? exatamente a idade, eu teria que ver. No- Aham, não lembro. tá joia. É, outra pergunta. O que a experiência de Marta e Maria nos ensina sobre fé durante períodos de silêncio aparente de Deus? Parece que Deus está demorando, parece que vai dar tudo errado. Diga, Helder. Eu penso assim, nós temos sempre essa questão de querer as coisas muito rápidas, né? A, como você bem colocou hoje, assim, que nós queremos assim imediato o atendimento das nossas preces e às vezes acontece assim, nós supostamente deixamos na mão de Deus. Aí o que que acontece? Nós dizemos que deixamos na mão de Deus, mas a gente se apavora, a gente tenta outros meios, a gente busca outras coisas e verdadeiramente a gente não deixou na mão de Deus. Aí Deus, se pudesse dizer para a gente na hora,
diria assim, ué, mas sou eu que vou agir ou é você que vai agir? Né? Então, É, eu penso assim. Isso mesmo. é verdade. Muito bem. Próxima. Por que Jesus chorou, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro poucos momentos depois? Ó, um de cada vez para não causar tumulto, viu? Eu Porque, falo. porque ele sabia, né, que Jesus ia ressuscitar e ele sabia que para ele voltar à vida, ele ainda teria que sofrer mais, vamos dizer assim, né? E teria muitos sofrimentos pela frente, porque a morte é um descanso e uma passagem, né, para a vida eterna. Então, Jesus tinha consciência disso. Também porque a comoção do povo, né, pode ser, os reveladores não têm certeza, mas a comoção do povo também, porque tinha muitas pessoas ali que gostavam do Lázaro, né? E então também estavam comovidos, entristecidos com Marta e Maria. Não. E parece que tem uma terceira também, vou deixar para os outros. Fala, Ângela. Ainda bem que ela deixou uma para mim, né? O que eu acho é o seguinte, ele era muito amigo do Lázaro, ele se comoveu. Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar um amigo, ele se emocionou, o amigo experimentou a morte, entendeu? E a gente se emociona, a gente sabe que nós vamos para o mundo morencial, nós vamos ter a oportunidade de uma vida eterna, mas quando alguém morre, a gente se emociona. Então, Jesus humano se emocionava, e nessa circunstância, na minha opinião, ele se emocionou. Obrigada. Obrigado, Ângela. Diga, Caio. Eu acho que eu meio em linha com a que a Angela falou. A gente, na verdade, tem vários episódios na vida de Jesus que a gente fica meio perplexo, porque você fala, pô, um ser divino, né? E uma atitude que não condiz, talvez, que são essas atitudes onde ele chora, onde ele mostra algum tipo de ansiedade, de alguma coisa assim. Tem alguns episódios, né? Até uma certa indignação, raiva, né? Que não é condizente. Mas aí a gente tem que se lembrar também de que era a missão, uma das missões de Jesus era viver a vida plena humana. Ou seja, ele ativamente ceifava um pouco, né, ou boa parte da sua personalidade divina, para que quem dirigisse a vida dele na maioria do tempo fosse o Jesus humano, né? E o Jesus humano, ele tem as fragilidades nossas e tudo, e parte da experiência dele era viver essas coisas, era sentir essas coisas, né? E para mim ali tinha uma comoção, uma empatia muito grande. Ele era muito amigo de Lázaro e ele teve uma empatia muito grande pelo sentimento de pesar das irmãs de Lázaro, né? Então ele tomou daquela amargura junto delas, né? Por essa empatia, essa é parte da experiência humana que ele deveria de ter vivido. E lógico, ele acho que todas as oportunidades que Jesus teve de beber, né, da experiência humana na sua plenitude, ele se fez beber essa experiência humana. Muito bom. Obrigado, Caio. Fernando? Dentre as respostas que foram ditas pela Lília, pela Ângela, agora pelo Caio, né, dessa pergunta, por que Jesus chorou? Também, né, tem a questão da dura serviço ou da hipocrisia daqueles que criticavam ou que choravam hipocritamente, né? E acho que isso comoveu Jesus também, né? Pô, o seu próprio povo é, 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 mal agradecido, né, pelo que o mestre, né, fazia em Israel, né, e ali em Betânia. Isso foi realmente também uma, é, uma
uma causa dele ele ter chorado, um dos motivos, né, dentre os quais já foram ditos, né? Ok, grato. Obrigado, Fernando. Tenho mais uma aqui. Por que que foi necessária aquela hoste de personalidades para ressuscitar Lázaro? Não era só Jesus falar, ressuscita Lázaro, volta pelo seu poder. E por que que precisava dessa hoste celeste? Diga, Ângela. Tá, tá mudo. Não, o Fernando não está na frente ou ele esqueceu de abaixar a Eu mão? acho que ele esqueceu de baixar a mão, Ah, não lembro. então, o caso é o seguinte: nós temos que entender que a maneira como isso é feito, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus, envolve todas essas hostes espirituais, porque é feito como se fosse, mesmo o vinho, transformar a água em vinho. O que é feito, quer dizer, porque eles não existe o tempo para eles, existe para nós. Mas todo aquele processo tinha que ser feito de recuperar todas as partes do corpo. O Caio com certeza vai explicar melhor do que eu. Mas tudo isso demanda muitos seres espirituais trabalhando, cada um naquele ofício deles, ou não é bem essa a palavra. Então, por isso, porque para nós foi como fazer assim, não é clicar o dedo e ele tá, não é Gene, é um gênio. É todo um processo de refazer. Eu vou deixar o Caio explicar melhor. Obrigado, Ângela. Diga, Caio. Vamos lá. Eu estava lendo mesmo essa semana e a semana passada, os primeiros capítulos do livro de Urântia. E lá, quando você vai ver a Trindade, que explica do Pai, do Filho e do Espírito, você vai ver que o Pai, o Filho e o Espírito e todas as ordens que são derivadas deles, eles trabalham um método chamado compartilhamento. Deus compartilha tudo que é possível compartilhar com o Filho. O Filho compartilha tudo que é possível compartilhar com o Espírito. E eles compartilham tudo que é possível compartilhar com as ordens derivadas deles. Isso é um método. A criação, Deus, como método, como política principal, eles fazem isso por amor. É a onisciência que está, né, dito em algumas partes do livro durante, é que Deus não faz diretamente, ele poderia fazer diretamente as coisas, mas ele não faz porque foi a maneira que a técnica do compartilhamento é uma das bases fundamentais, um dos valores fundamentais da criação, tá? Eu conjecturo que Jesus poderia ter dito uma palavra e poderia ter feito ele mesmo toda a ressuscitação de Lázaro, uma conjectura minha, tá? Mas Jesus não faz isso, porque do mesmo modo como a Trindade fez isso com todas as ordens que vêm derivadas da Trindade, Jesus Micael faz no seu universo com todas as ordens derivadas. Então, por exemplo, quem controla tudo que é parte física do corpo, que é, por exemplo, o corpo de Lázaro, são os controladores físicos, são seres especiais que têm essa função e cumprem essa função. É o que tem a ver com a estrutura mental, né, de Lázaro, tem a ver com a ordem do espírito, os arcanjos, né, tem o ajustador ali. Então eu entendo que Jesus dá o comando, mas no fim das contas executa cada um a sua parte, que é responsável nessa técnica de compartilhamento. Ele não desautoriza ninguém, ele não passa na frente de ninguém, ele simplesmente usa os seres que são responsáveis por cada uma dessas funções para que simplesmente executem o comando dele. Ele poderia fazer por si mesmo? Possivelmente poderia.
Não faz, porque essa é a técnica, esses são os valores, esses são os princípios da criação e são as leis que todos seguem, ainda mais Jesus como um filho divino. Obrigado, Caio. Diga, Angele. Ligar o meu microfone. Eu penso assim, como Jesus já estava próximo da sua morte, ele precisava, assim, da última cartada para impressionar o sinédrio. E ele tinha que sacrificar alguém. E ele escolheu Lázaro, porque ele sabia que depois no mundo moroncial, encontrando com o Lázaro iria entender que, como eles eram muito amigos e eles se amavam muito, então ele escolheu o Lázaro para provar para o Sinédrio e para a humanidade toda da época que ele era realmente o Filho de Deus, o que tinha poderes para tudo. E ele chorou realmente porque ele sofreu primeiro pelas irmãs, né? Porque ele gostava demais da família e delas, e de terem passado por esse sofrimento da perda do irmão, que depois ele ressuscita. E ele sofre também por ter que sacrificar o próprio amigo, que poderia estar numa boa, né? Saindo aqui da época, do panorama da época. E então, isso causou um certo sofrimento para ele, claro, mas eu sinto assim, que essa foi a última oportunidade dele ter que convencer aqueles que não acreditavam nele. Só isso. Obrigado, Angele. Fala, Caio. Olha, nisso que a Angeli falou, eu só queria trazer uma coisa aqui. Tem um capítulo do livro que fala sobre providência. A gente tem uma percepção de providência, de que providência é, né, o Deus colocando a mão nas coisas e fazendo com que elas trabalhem para um bem, né, para alguma coisa assim, né? E nesse capítulo sobre providência é dito uma coisa muito interessante, que ele fala que a gente, quando é espiritualmente indolente, não, não crescido o suficiente, é difícil da gente ver providência nos acidentes. Mas que os seres e os mundos, quando eles são mais evoluídos, fica muito mais fácil das pessoas naturalmente ver a providência nos fatos comuns da vida. E eu acredito muito de que vários acidentes, se a gente é pequeno, a gente vai ver aquilo com um pesar enorme. E se a gente é grande, a gente vê aquilo como uma providência, uma oportunidade de glorificar o Pai, de crescer o indivíduo, de fazer algo que de outra maneira não seria feito. Dou um exemplo: a morte de José, pai de Jesus, é o que possibilitou que Jesus tivesse a experiência de ser pai, porque de outra maneira Jesus não teria a experiência de ser pai e ter cuidado de oito, foram sete irmãos ou sete irmãos, né? Com ele, oito. Oito. Oito irmãos, com ele nove. Oito irmãos. Que outra maneira Jesus teria a experiência de ser pai? Uma experiência sublime que, né, seria inalcançável de outra maneira, né? Apesar de ter sido algo ruim, curto, né, num tempo curto, numa janela de tempo curto, uma surpresa, isso se constituiu numa providência divina para ganhar algo maior, para ganhar um crescimento maior, e, né, uma experiência maior e tudo. E Jesus mesmo, eu acho que disse em algum momento, Lázaro, que esse acidente era para glorificar o Pai. Então era uma providência divina. Acabou sendo um acidente, a morte de Lázaro, mas foi uma providência divina
para que o filho pudesse glorificar o pai. Então, essas coisas são difíceis da gente entender. Acho que ficam um pouquinho mais claros nesses episódios, né? Isso a gente pode tangenciar para a nossa vida também, como certos acidentes, certos tropeços que parecem ser ruins, eles, no fim das contas, podem ter bens associados a eles, vários bens, e muito maiores do que o dano, às vezes, que foi gerado. Obrigado, Caio. De fato, muitas coisas que podem parecer uma tragédia depois se revela como algo providencial, né? Uma experiência, um aprendizado. Eu tenho uma experiência na minha vida que é o que aconteceu com meu filho, né? O Lucas, que ele sofreu uma agressão, ele levou 3 tiros e ficou paraplégico. E tudo parece ser uma tragédia enorme, e uma coisa. Por que que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Muita gente pode se perguntar. Mas isso aconteceu em 2015 e já faz muito tempo que um certo dia ele me falou assim, ele comentou comigo assim: "Epá, o que aconteceu comigo salvou a minha vida." Aí eu perguntei por quê? Ele falou assim que todos os amigos dele que ele tinha na época que ele morava lá em Anápolis, e quando aconteceu isso, todos os amigos que ele tinha estavam mortos. Ou foram mortos por conta de disputas entre gangues e coisas e brigas, ou mortos pela polícia, todos que ele conheciam, que era da idade, né, ali do bairro, um a um foi morrendo e foram se perdendo, né? E então, o que aparentemente parecia uma grande tragédia, né, foi o que salvou a vida dele, porque ele acabou saindo daquele ambiente, e vindo para cá, veio morar comigo, eu cuidei dele. Então, é isso, né? O livro também dá o exemplo da rebelião, que de início parecia uma grande tragédia universal com a rebelião. E depois, uma análise dos Melquisedeques é que o bem resultante do que inicialmente parecia ser uma tragédia foi muito maior do que o mal causado de início. Então, acho que é isso. Quando você falou muitas vezes a gente olha um acidente e entende como sendo um grande mal, uma tragédia. Mas o tempo passa e a gente entende melhor o significado de cada coisa que acontece na nossa vida, né? Diga, Ângela. Eu não sei se a Angela esqueceu de baixar a mão ou se ela ainda quer falar. Não, eu esqueci de abaixar. Tá ótimo. Então, Neemias, Como é eu que eu... gostei do teu exemplo do teu filho. Eu tinha um amigo, era amigo da família, que o que aconteceu com ele foi praticamente assim, bem parecido. Ah, morava em West Virginia, é um lugar bem assim, que a gente chama de hillbilly, né? Bem caipira. O pai trabalhava em mina e ele ia trabalhar em mina também. Aos 15 anos, sofreu um acidente de carro, o pai dirigindo, a namorada morreu e ele ficou paraplégico. Graças a esse acidente, ele teve que ir para Nova York para ser tratado e estudou por lá. E as portas se abriram, e esse homem foi o que iniciou ah, as mudanças aqui no país para os paraplégicos, que nem fazer o rebaixamento na calçada, ter a rampa e aquelas coisas todas. E porque ele teve a oportunidade de ir para a faculdade, que ele não teria se ele não tivesse ficado paraplégico, ele veio a ser o superintendente de reabilitação num lugar que eu trabalhava, foi onde eu o conheci. Então é isso. E mesma coisa, o nosso planeta. Eu sempre fiquei danada, porque que eu tive que nascer aqui? Eu gostaria de nascer num planeta sem problemas. Mas, outro dia, estudando, quando nós formos, a nossa evolução e no mundo mononcial e para frente,
vão ter muitas provas e nós já estamos habilitados, acostumados com isso. Para nós será muito mais fácil as provas que nós vamos ter, porque nós já vamos sair daqui com à frente dessas pessoas, dos outros planetas. E somos, assim, base de curiosidade. Parece ruim sermos, né, esse tipo de planeta. Mas vem estudantes aqui para olhar, para estudar, então não é? Tem um provérbio, acho que é chinês, que o filho cai do cavalo, quebra a perna, e o pessoal fala para o pai, nossa, é ruim. Ele fala, pode ser que sim, pode ser que não. Aí, na virada, o que acontece? Começa uma guerra e, nossa, começou a guerra. Pois é, o filho não pôde ir para a guerra, por quê? Porque estava com a perna quebrada. Quer dizer, parecia mal, já não é mal. Então, nós É, temos que realmente sempre pensar o porquê, sempre ter uma saída boa. Obrigada, Neemias. obrigado, pessoal. Bom, não sei se vocês estão cansados. Podemos fazer mais uma pergunta ou terminamos por aqui? Mandar bola tá ótimo. Não, faz mais uma. Pode tocar para Aqui é assim, então, a última pergunta, senhora. Você já viveu alguma situação em que a oração aparentemente não respondida revelou-se depois uma resposta melhor? Às vezes a gente deseja tanto uma coisa e aquilo não acontece, mas o tempo passa e a gente entende que foi melhor assim, né? Não, mas você sabe que o que eu acho? A gente pede o que a gente quer, o que nós queremos e Deus dá o que a gente precisa, né? Ué, exato. O Jesus mesmo tem uma passagem que fala, né? Que pai em sã consciência daria uma cobra para uma criança pedindo uma cobra, É, né? Não daria um cajado no lugar, né? é, Então não é porque a criança pede uma cobra que a cobra é a melhor coisa para ela, né? O pai tem que saber temperar o pedido da criança ao que é mais apropriado para a criança. Com respeito a isso da prece, Neemias, eu acho que eu aprendi desde muito cedo, infelizmente ou felizmente, não sei, de que você vai pedir, mas o modo como aquilo vai vir é na sintonia do Criador, não é na minha. Então, eu não devo esperar receber exatamente o que eu pedi. Eu devo esperar receber a melhor resposta para aquilo que eu pedi. E essa resposta ela pode vir agora, pode vir com o tempo, pode vir daqui a muitos anos, pode vir a qualquer momento, de qualquer jeito, né? Óbvio que a nossa capacidade de detectar isso é um pouco limitada, mas quem é que falou aqui que foi o Elder que falou que se pede uma coisa e de verdade se você ficar tentando, né, fazer várias coisas de verdade, você não deu essa responsabilidade. Meu pai me ensinou isso quando eu era pequeno. Ele falava, olha, pede e esquece. Porque se você não esquecer, você não deu, né, na mão de quem você pediu o pedido. Você fica segurando o pedido. Enquanto você ficar segurando o pedido, você não deu o pedido, né? Então, Ele comentou que você não deixou de fato nas mãos de Deus, né? A gente fala que vou deixar nas mãos de Deus, mas aí fica resolvendo por conta própria. E aí muitas isso. vezes a gente acaba se precipitando, né? Você pede e esquece. E você vai receber, e tenha confiança de que você vai receber a melhor resposta. Muito bom. Obrigado, Caio. Lilian, Então, Jesus até pediu, né? Afasta, se for possível, né? Para que não acontecesse a crucificação, tudo que ele ia sofrer, mas que se fizesse a vontade de Deus. É nesse sentido, né, que eu acho que você deve se colocar nas mãos de Deus, pedir aquilo que você quer
E é assim que nós fazemos as nossas orações no grupo de oração, né? Que é uma maneira também de se apoiar, porque depois que Jesus orou, veio o anjo e consolou ele, né? Então, ele recebeu de Jesus toda a força para enfrentar toda aquela prova que estava prevista para ele, que, na minha opinião, seria a maneira melhor para que tudo corresse ou de acordo, né, no universo, não sei. É por isso que às vezes se pensa assim, não, Jesus morreu por uma causa, lógico, por causa dos homens, mas se Deus permitiu que ele morresse na cruz, existia um bem maior advindo disso, né? Assim como é um bem maior quando nós pedimos alguma coisa ou nós pedimos a saúde para uma pessoa e aquela pessoa falece. Então, é a hora dela, para ela é um bem, e a gente ora para que para as outras pessoas também elas vejam, né? Elas percebam essa questão aí. Mas é sempre, eu estava falando no nosso grupo de oração, nós pedimos, porque é uma maneira de dar apoio para aquelas pessoas que estão precisando ali de oração, né? Ali estão num hospital, vão sofrer uma cirurgia, estão doentes, então a gente apoia com a oração, mas no final a gente sempre fala que seja feita a vontade de Deus, né? E acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus. Esse trecho de que Jesus pede para que Deus afaste o cálice, esse é um texto bíblico, né? Mas no livro de Urântia, Jesus em nenhum momento pede para que ele afaste o cálice. Ele pede que ele pergunta ao Pai se é isso mesmo que ele deveria fazer, que ele tinha tomado a decisão de tomar o cálice. E ele, naquele momento, ele falou assim: é isso mesmo? Essa é a sua vontade? Né? Então, mas não, Deus se calou, né? Assim, você tomou a sua decisão, agora não vai voltar atrás. Então, e ele seguiu adiante. Fala, Ângela. Não, é nesse mesmo assunto. Jesus não ficou com medo. O medo de Jesus, não medo, receio, ele nunca quis ir contra o Pai. Ele sempre fez a vontade do Pai. Então foi onde ele disse: é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade do Pai, mas tá fazendo a vontade da gente. Porque até então ele sabia da divindade dele, mas ele ainda estava vivendo carnalmente, como homem. Então foi isso. Essa não era medo, mas eu quero ter a certeza que é a tua vontade. Eu estou fazendo a coisa certa. Né? Obrigada, Nemesa. Muito Eu bom, tô, pessoal. Muito eu obrigado. tô, eu Alguém tô mais? rindo aqui porque eu complemento sempre, quando eu peço a vontade do Pai, eu falo: espero que a sua vontade seja igual à minha. Tomara que seja, né? É mais fácil assim, né? Ai, ai. Isso é bom. O mais correto seria pedir que a sua vontade seja igual a dele. É, É. Engraçado Muito é que a gente bem. fala assim, que seja a vontade de Deus e ele há de querer, ainda confirma. Ele adquiriu o que eu quero, né? Nossa, que manipulação, gente. a colocação do Caio foi a melhor, né? Mas tem que ser assim, Elionaia. Eu peço sempre sabedoria, porque eu vou só contar um negócio aqui que é engraçado. Eu sempre falava quando chegar aí na Morôncia, que a gente vai fazer trabalhar em alguma coisa, não quero trabalhar em contabilidade, estou cansada. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar de secretária, que eu fui secretária há muito tempo, gostei. Ah, não deu certo, não, não gostei. Já caí fora, certo? Eu Por quero cuidar do jardim. uma série de motivos. Então, quer dizer, eu entendo isso, é que pode ser que sim, pode ser que não. Então, você não quer trabalhar com contabilidade, você gostou disso? Não é pior do que a outra? Então, é realmente confiar e pedir sabedoria. Muito bom. Bom, pessoal,
já que você falou a Ângela falou dos Mundos das Mansões, né? Convidar o pessoal para o encontro, que vai acontecer agora em 4 de junho, e o assunto é de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, a gente vai falar bastante sobre os Mundos das Mansões. Então, fica aí esse convite para quem puder participar. Ainda está em tempo, ainda tem vagas. Vai ser transmitido online os eventos, os debates e as palestras lá, Neemias? Nós vamos tentar sim, Ok. Ai, que bom. O mas Moacir nada, vai ou não? O não tem Moacir nada melhor do que estar lá presente, viu? não vai, Amém. Moacir? Eu vou te conhecer quando? Tá mudo, Moacir. Tá mudo, tem que ir, meu filho. Senão eu não te conheço. A vida tá passando e já eu mudo para os Morons e não te conheço. Então. Mas agora não é possível, eu tenho alguns probleminhas aí, não. Eu conheci o Moacir em Curitiba. Né? Eu Então, também. Legal. Vamos Fui até fazer uma lá. visita. E né? participamos de um chá maravilhoso na casa do Henrique Sueli. É E o verdade. Mantovani, tá indo dessa vez ou não, Mantovani? Não, não estava. Não, o Mantovani. Ele vai? Você vai, Mantovani? Ah, Mantovani é de não. Marília, da minha cidade. Ah, tá. Né? Conterrâneo. Então tá, gente. Bom, pessoal, então é isso, né? Vamos Tô encerrar a quase indo. gravação. Ai, que Oi? bom, vai sim. Ai, tá aí, ó. Quase indo. Achei que o Mantovan É, já tinha dormido, rapaz. nada, tá Nós vamos firme aí. fazer o sorteio, Neemias? Sim, nós vamos interromper a gravação e aí, em seguida o sorteio. Tá bom. Quem estava quase dormindo era o Moacir agora abrindo o bocão aí. Não, é que Então, só para eu acordo 4 horas da manhã, cara. Chega essa hora, eu fecho os olhos, mas não os ouvidos. então, A aula foi perdida. Muito só para boa aula. encerrar, quero agradecer o Neemias. Muito obrigada, Neemias. Ótima aula, em formato de um livro, muito legal. Esperamos que vê-lo em breve aqui na escola. Muito obrigada a todos Amém. que compareceram e agora permaneçam aqui ainda. Obrigado, Neemias. Eu vou sair e se por acaso for o meu nome, der para outra pessoa, tá bom?